Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan Castro. João Dória. Inaceitável a frase de Bolsonaro para o presidente da OAB. Meus amigos, lamentável, lastimável e de forma deplorável o que você puder imaginar a fala do presidente Bolsonaro em relação ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Fala que na qual muitos criticaram, tanto a oposição quanto o base aliado. E uma das críticas veio por então o governador de São Paulo, João Dória, e também pré-candidato à presidência no ano de 2022, isso não é mais segredo para ninguém. Mesmo eu sendo crítico no PSDB, concordo com o João Dória. O governador de São Paulo criticou, a declaração do presidente Jair Bolsonaro em relação a Fernando Santa Cruz, o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Desaparecido, o pai do então presidente da Ordem dos Advogados durante o regime da ditadura militar, quando militava na APML, Ação Popular Marxista-Leninista, grupo de esquerda que combatia o regime. Porque naquele período, pessoal, o único de direito era o regime militar. Então tudo aquilo que se opositava ao regime militar, então tudo era esquerda. Assim como, a cabeça de Bolsonaro com aquele cérebro de ervilha que ele tem. Inaceitável que um presidente da República se manifeste da forma que se manifestou. Foi uma declaração infeliz, afirmou Dória em evento no Palácio dos Bandeirantes. Não posso silenciar diante desse fato. Eu sou filho de um deputado federal caçado pelo golpe de 1964 e vivi o exílio com meu pai, que perdeu quase tudo na vida em 10 anos de exílio pela ditadura militar, disse o governador. Então, com certeza, você, brasileiro, mesmo, você, que se sente uma pessoa, que tem a empatia pela outra, que perdeu seu familiar, que não tem informação pelo regime militar, que foi uma ditadura, que não foi uma revolução, foi uma porra de uma ditadura mesmo, foi uma merda de uma ditadura. Os livros de história, não só de um ator, mas vários atores relatam que essa desgraça que os militares fizeram no Brasil foi uma porra de uma ditadura. E eu não aceito, porque eu estudei e formei, sendo que todos os livros sérios, principalmente num contexto histórico, que houve uma ditadura nas Américas, e o Brasil não podia ficar de fora, Pois é, houve uma porcaria de uma ditadura, que caçou, torturou e matou, executou e escondeu corpos de opositores. É incrível como o nosso presidente é uma anta, e com A bem maiúsculo. Então, os seus afetos políticos, Bolsonaro, você tinha que ter uma noção de tratar como política e não pelo lado pessoal. Foi a forma mais idiota que você poderia falar. Outros políticos criticaram a declaração presidencial. O deputado federal do PT, o Paulo Pimenta, que também não poderia deixar de fora, já que ele sempre está aproveitando dessas merdas que Bolsonaro fala, cobrou um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público Federal e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Não podemos mais tampar o sol com a peneira. Bolsonaro tem que ser impedido. Ele é um criminoso que idolatra genocidas, torturadores e ditadores. Ele e seu clã miliciano conduz o país para um estado policial autoritário que corrói a democracia e as instituições da República, disse. Pois bem, meus amigos, eu também concordo com o Paulo Pimenta aí, Hoje eu vou concordar com ele. O governador do Maranhão também se manifestou. Entidades também como o Conselho Federal da OAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, da Anistia Internacional, já havia criticado o presidente pela declaração. O que ele fez, muitos estão falando que foi crueldade. Foi crueldade, sim. Foi arrogância. Se tu tivesse falado, graças a Deus, meu bom pai. Meu pai era uma pessoa bem humilde, agricultor no interior e nunca se envolveu com política. Mas se fosse no meu caso, Bolsonaro, você estava ferrado. Você estava ferrado. Porque eu ia aos extremos. Porque você não é uma pessoa, você é um legume.
Você é o excremento da mosca que pousou no cocô do cavalo. Você é um idiota. Você é um idiota. Eu coloquei-me no lugar do presidente da OAB e como essas pessoas, né, como você, Bolsonaro, consegue extrair, sabe, essa crueldade do seu ser. Isso é uma desgraça para o nosso país. Isso é uma desgraça. Eu não tô nem aí. Tomara que esse vídeo chegue a você. Porque tá todo mundo puto com você. Tá puto. Tá uma porcaria com você. Você é um desequilibrado. E tem idade de ter uma noção consciente, porque você já é um velho. Um velho. Com Vzinho maiúsculo. Eu sempre soube que as pessoas mais idosas perdiam as suas noções, suas faculdades mentais na casa dos 80 para os 90. Mas tem assim um aí com 90 anos, mais equilíbrio emocional, psicológico do que você. Você é uma pessoa... Não foi à toa que você foi expulso do exército, não. O exército lhe expulsou e lhe aposentou como doido. Como doido, nós passamos o período da eleição falando todinho e o povo dizendo que não. Você foi. E se o general Vilas Lobos tivesse vergonha na cara, falaria assim: não, nós expulsamos, mas tivemos compaixão dele. E aí fizemos ele se aposentar compulsoriamente como por desvio de transtorno emocional. Doido. Doido mesmo. Tanta gente criticaram ele. E uma outra reportagem que foi dito: crueldade e falta de empatia, diz o presidente da OAB sobre Bolsonaro. O cara foi mais educado do que eu, Bolsonaro, porque eu tinha mandado tudo pra puta que pariu. E com gosto de gás. Aí a fala de Bolsonaro disse assim, ó. Olha só a fala de Bolsonaro. Se o presidente da OAB quiser saber como o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Por que, Bolsonaro? Tu tava no meio? Participou do crime? Foi? Isso é processo. É impeachment. Olha aí. Não é não? Tá. Tá, porque o povo gosta dessas besteiras. Nós estamos no fim dos tempos. Eu não sou muito chegado às coisas evangélicas não, mas estou começando a concordar que nos fins dos tempos apareceria uma desgraça de um falso Messias que ia levar boa parte dessas desgraças aí pro inferno. Eu vou criticar mesmo. Eu sempre critiquei ele nas minhas redes sociais, mas de forma política. E dessa forma canalha que ele fez, ele merece ser tratado da forma que ele falou. Porque canalhas, bandido, descarado, criminoso, a gente trata por igual. Eu sou uma pessoa educada. Mas também sei sair na minha posição. E se ele ser um nível igual a ele. Desse jeito. Aí, o Bolsonaro, insatisfeito, disse assim, cortando o cabelo. Olha aí. E disse que o pai do presidente da OAB integrava grupo sanguinário. Integrava grupo sanguinário. A maioria dos militares, tirando a desgraça do né? Lustra, né? O Ustra, brilhante. Que Coronel, tá lá no inferno fazendo parceria com Hitler. Coronel Ustra. Tá lá no inferno com Hitler. Os dois lá, jogando poker. E o capeta metendo ferro neles. Porra, as duas desgraças estão lá, abraçadinhos no inferno. Então, o Bolsonaro, no Facebook dele, enquanto cortava o cabelo no Palácio do Planalto, agora lá virou um puteiro mesmo, na ocasião disse que o pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, integrava o grupo mais sanguinário que tinha no período militar, a Ação Popular, a organização política de esquerda extraparlamentar criada por militantes estudantis que eram contra o regime militar. Militantes estudantis, ou seja, olha a raiva que esse governo tem com o estudante. Aí mais cedo o presidente havia dito que o Felipe não ia querer saber a verdade sobre o desaparecimento do pai na ditadura militar. Só que a Comissão da Verdade disse que o que o Bolsonaro está falando é mentira. Né? É mentira. É mentira, meu povo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro mente. E aí perguntaram, de onde foi que ele obteve as informações? Em Bolsonaro. Que o pai do presidente da OAB foi morto. Você tava lá? Eu vou te fazer essa mesma pergunta. Você tava lá? Você participou? Com quem autoridade você fala isso? Algum general que está aí no seu governo esteve lá? Nos conte, seja homem, fale.
Não fique se escondendo não, por trás das palavras. Seu frouxão. Você é frouxo. Você é frouxo, sabe por quê? Você veio aqui pro Nordeste, na Vitória da Conquista, inaugurar aquele aeroporto, chamou só seus cativos. E ainda pediu apoio da polícia ao governador do estado porque tava com medo, porque você é impopular. E você sabe que no Nordeste você ia ser lixado, seu canalha. Era. Você ia ser. Você ia ser lixado. Sua popularidade cai. O país que está com o maior índice de desemprego, a economia em frangalhos. A justiça com Sérgio Moro e a política sua está descredibilizando o Brasil perante o mundo. Não, mas a gente avisava. O povo adora essas coisas. A Comissão da Verdade diz que Santa Cruz foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro. Segundo a Comissão, Santa Cruz permanece desaparecido sem que seus restos mortais tenham sido entregues à sua família. O presidente disse ainda que, ao falar sobre o assunto, não quer polemizar ou mexer com os sentimentos do presidente da OAB, mas que esta é a sua versão sobre a morte de seu pai. Eu acho que ele está equivocado sem acreditar em uma versão apenas de fato, né? Mas ele tem todo o direito de me criticar, etc. Mas essa é a versão minha do contato que tive com quem participou ativamente do nosso lado, naquele momento, para evitar que o Brasil se transformasse numa Cuba. Cuba está precisando dos médicos. O governo vai reformular o programa Mais Médico, que é do PT, vai trocar o nomezinho, mas vai trazer, tá tentando trazer médico cubano de novo pra cá. Cuba é tão ruim assim, Bolsonaro, porque tu tá querendo trazer de novo os médicos cubanos pra cá? Porque o seu governo incompetente não consegue empregar os médicos brasileiros pra ir aonde os cubanos iam, que os brasileiros não vão? Porque tudo é Cuba e Venezuela na boca dessa desgraça. Hein? Só pra completar, meus amigos, o Brasil nunca foi socialista, nem tampouco comunista, sempre fomos capitalistas. De forma errada, é claro. Nós deixamos de ter esse lado ruralista, né, socialista, feudal, alguma coisa do tipo, foi quando a outra alma penada de Getúlio Vargas chegou, que ele também aplicou uma ditadura. O Estado Novo. Aplicou. Quem lê história sabe. Mas depois tentou modernizar o Brasil. E aí, Juscelino Kubitschek também fez. E de lá pra cá, o Brasil foi sendo capitalista. O problema nosso é que as pessoas que estavam no poder eram incompetentes. Só isso. Aí agora inventaram essa desculpa lá da ditadura militar. O Brasil virou Cuba, Venezuela, disso, outra coisa e tal. Idiota. Nem na Guerra Fria mais nós estamos. Uma guerra comercial gigantesca entre Estados Unidos e China, dois gigantes capitalistas. E a desgraça do nosso país ainda preso na década de 50. 50 e 60. Quer que eu dê credibilidade no doido? É o que dá botar doido no governo. Olha, eu vou me despedir aqui, porque o que hoje o presidente fez é motivo de impeachment. Se o STF ou qualquer outro aí não tiver peito de jogar, é porque tá de colúnio também. Porque paciência tem limite. Tem limite. E eu lhe garanto que tem muito brasileiro nesse momento já com a paciência bem curtinha com você, Bolsonaro. Bem curtinho. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.